Olá! Dando sequência ao nosso percurso pelo artigo 5º, eu decidi que iremos agora falar sobre o direito à vida. Como eu falei com vocês inicialmente, eu não adotei a mesma ordem e sequência apresentada no caput desse artigo. E agora compreendo que seria mais interessante terminássemos por onde começa tudo, com o direito à vida. Terminar pelo início, que também é um fim. A partir do momento em que a gente compreende que é com o direito à vida que toda a gama de outros direitos são estabelecidos. A vida é onde os direitos nascem. Sem vida não há direito, ainda que seja uma vida que deva ser protegida em suas diversas dimensões. Terminar pelo início, que também é fim, também é falar sobre um direito de uma morte e uma vida digna. Falar sobre direito à vida, sobre a vida em si, é até mesmo falar em um aspecto metafísico, porque existem muitas formas pelas quais cada pessoa considera o que seja uma vida bem vivida. Quando o texto constitucional protege o direito à vida, ele está a proteger uma vida que é biologicamente desenvolvida, uma vida que foi gerada e que precisa então ser protegida, independente de qual classe social se pertence, qual gênero, raça, etnia. É uma vida que deva ser protegida pelo Estado porque é o bem mais valioso que todos nós possuímos, sem exceção. É uma vida, inclusive, que será protegida até mesmo antes de nascer. Quando falamos sobre direito à vida, também falamos de um direito à morte. E por que isso? Porque é o fim da vida, mas também é um fim da vida em que ainda existem direitos, como os direitos de herança anteriormente falados. Falar sobre vida é muito mais complicado do que podemos imaginar, porque ainda que seja um aspecto biológico que todos nós temos, também é um aspecto pelo qual devemos considerar o que é viver e morrer dignamente. Como iremos viver as nossas vidas? Como pode o Estado proteger as vidas de uma forma digna? Como pode o Estado não interferir em uma morte para que ela seja também digna? Alguns desses questionamentos é os que pretendemos falar neste bloco. Existe para a biopolítica, que é um termo construído pelo Michel Foucault, em que existe para o Estado um controle, um poder sobre a vida biológica dos indivíduos. Michel Foucault compreende que, diante da modernidade, não existindo mais a dimensão do poder a partir de quanto território se conquista, a população e a vida dos indivíduos é que seria o bem mais precioso desse Estado. Seria a sua forma de se armar contra outros, ser a sua forma de desenvolvimento. Para isso, esse Estado cada vez mais garante formas de garantir a vida, de prolongar a vida, seja por meio de técnicas de higienização, técnicas de vacinação. Todas essas medidas de cuidado com a vida são, para Michel Foucault, uma forma de biopoder, uma forma de ingerência na vida humana a partir do valor que ela biologicamente representa para o Estado, que não se torna mais poderoso por quantos territórios conquista, uma vez que não há mais territórios a serem conquistados, mas por como capacita e habilita o seu capital humano.
Quando Michel Foucault desenvolve essa teoria, ele se baseia na ideia do que vida representa para a sociedade grega. Para os gregos, durante a Antiguidade Clássica, a palavra vida significa coisas distintas. Para uma mesma palavra vão existir duas ideias, bios e zoé. Bios é a vida vivida politicamente, é a vida que o grego vive na polis, enquanto que zoé é a vida biológica, a vida corpórea que todos os indivíduos possuem, inclusive os animais. Todos têm uma zoé, mas uma bios, uma vida vivida politicamente, é uma vida restringida apenas para alguns. Diante da consideração da existência de vida para os gregos no período clássico, eles compreendem que, por exemplo, mulheres e escravos e crianças não possuem bios, porque não fazem parte da polis grega. Apenas os homens livres é que possuiriam bios, a partir do momento em que apenas eles possuem a possibilidade de fazer e dizer dentro da polis grega. Essa ideia biopolítica desenvolvida por Michel Foucault muito nos diz do que é viver uma vida digna. A partir do momento em que uma vida digna também é uma vida politicamente vivida, não apenas biologicamente protegida. O direito à vida estabelecido no artigo 5º não entra nesses pormenores. Estabelece apenas a proteção ao direito a uma vida, e que, se formos considerar, é uma vida biológica. Mas é necessário também ponderar sobre as diversas dimensões do que era um viver. Viver é algo que pode ser distinto para as pessoas. Cada um experimenta a vida de formas diferentes, mas cabe ao Estado também proteger as várias formas pelas quais desejamos viver. Se formos a observar apenas os colorários do direito à vida previstos no texto constitucional, teremos no artigo 5º algumas dimensões do direito à vida. O direito à existência, o direito à integridade física e o direito à integridade moral. Diante do direito à existência, temos que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Garante-se, a partir desse inciso, um direito de existência, de uma vida que não pode ser suprimida pelo Estado a partir, por exemplo, da declaração da pena de morte. Ainda tem para esse Estado a obrigação de assegurar um direito à integridade física, de uma vida biologicamente vivida, mas também metafisicamente vivida a partir do momento em que aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral. Assim, não pode o Estado violar essa dimensão existencial da vida. Também existe um direito à integridade moral, em que se preceitua que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. São também invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O artigo 5º da Constituição compreende que viver também possui atributos que não são apenas aqueles biologicamente expressos quando se era um ser vivente, mas também a dimensão daquilo que a mente, a moral e a integridade desta pessoa pode se manifestar a partir de seus pensamentos, de suas opiniões. Também se qualifica uma forma de proteção a essa dimensão da vida. Além disso, temos que o direito à vida
não é apenas um direito que cabe ao Estado proteger. Nessa dimensão, vamos nos deparar também com os direitos de personalidade, que compreendem todos os atributos que moldam uma pessoa. Esses direitos de personalidade, que em certa medida são direitos fundamentais aplicáveis a relações pessoais, também devem ser protegidos em uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A partir do momento em que compreendemos que o direito à vida, o direito à personalidade, o direito à imagem e à honra não deve ser apenas pelo Estado garantido, mas também nas relações pessoais, nas relações entre particulares, nas relações entre pessoas privadas. Essa dimensão horizontal dos direitos fundamentais expressa a importância de manifestação de que o direito à vida, em toda a sua acepção, seja biológica ou metafísica, deve ser por todos preservados. Não cabe a ninguém violar essas dimensões. Cabe a todos protegê-los. A partir do momento em que não se protege apenas a vida daquele indivíduo, mas a vida de todos que estão ali vivendo em sociedade. Garantir e preservar o direito à vida de uma pessoa ou de algumas pessoas é garantir o direito à vida de todos. É garantir que a vida de todos, em todas as suas dimensões, deverão ser preservadas. Quando a gente compreende esse direito à vida, a gente também se depara com alguns questionamentos, principalmente nas dissonâncias que existem na proteção do direito à vida. Se formos pensar, por exemplo, em relação à possibilidade de descriminalização da prática de aborto, teremos ali alguns questionamentos que nos são muito caros para a compreensão desse direito à vida. Quando não se é a favor da descriminalização da prática do aborto, muito do que se defende é o direito à vida do feto. E sim, o Estado tem o direito de garantir a vida, inclusive de uma vida que ainda não foi nascida, de uma vida que ainda não teve a possibilidade de ser possível e viável no mundo. Mas ao privilegiar esse direito à vida do feto, algumas questões também precisam ser ponderadas, como, por exemplo, que a não possibilidade de prática do aborto de forma institucional leva muitas mulheres a realizarem a prática de um aborto clandestino. Muitas morrem por conta dessa criminalização dessa prática. Quando consideramos isso, temos em embate duas formas de vida. Ao mesmo tempo em que a vida do feto precisa ser garantida, o direito à vida dessas mulheres que praticam o aborto de forma clandestina, por não existir a possibilidade de descriminalização dessa prática, também é algo a ser atentado pelo Estado. Existe aí um claro embate de formas de vida, de direito à vida, e que precisa ser ponderado de uma forma muito mais próxima ao Estado e das pessoas. Por isso, como havíamos falado anteriormente, é tão necessário que uma diversidade de opiniões estejam presentes nos locais de decisão, nos locais em que legislações são criadas, para se compreender todas as dimensões pelas quais a vida é importante em todos os segmentos e para todos. Muito tem se falado de uma forma de prolongamento da vida biológica. A partir, e isso considerando a ideia de Michel Foucault, de que a partir da modernidade existe uma forma de ampliação da vida, de considerar que a vida biológica dos indivíduos ela precisa ser preservada, seja por técnicas de higiene, por técnicas de vacinação, por procedimentos de tratamento que incluem várias formas de se viver a vida,
temos que voltar ao nosso início, em que consideramos que a necessidade de uma vida digna também implica um direito a uma morte digna. Nesse paradigma, nos encontramos com duas questões: a possibilidade de eutanásia e as práticas de distanásia. Eutanásia significa o direito consentido de se poder terminar uma vida que está em sofrimento. A distanásia, em contrapartida, significa a forma de prolongamento de uma vida a partir de intervenções terapêuticas que evitam ou retardam a morte. Pensar sobre um direito à vida e também sobre um direito à morte é pensar nessas dimensões do quanto uma vida precisa ser vivida de forma digna e o quanto que uma morte também precisa ser uma morte digna. Vir a esse mundo ou se despedir dele precisa também ser compreendido pelo Estado na criação de suas leis e nos seus dispositivos, de forma que abranjam todas as considerações de que uma vida não é apenas um dado biológico, mas também metafísico. Quando falamos em direito à vida no artigo 5º da Constituição, temos que não existe dentro dessa prerrogativa um direito à vida nas dimensões em que estamos imaginando. Existe no texto constitucional, se formos olhar de forma detida, em alguns de seus incisos, uma declaração ao direito à vida privada. E por isso é necessário também falarmos, então, dentro da dimensão do direito à vida, sobre o direito à privacidade. O artigo 5º dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Está o texto constitucional a privilegiar uma vida privada, a privacidade dos indivíduos e até mesmo uma dimensão metafísica dessa vida. Quando nos deparamos com os diversos desafios que o mundo cada vez mais multiconectado nos apresenta, temos que o direito à privacidade, dentro de uma lógica algorítmica, torna-se também um direito de difícil proteção. Quando falamos sobre bens digitais, altas tecnologias interferindo as nossas dinâmicas e até mesmo o que são os direitos individuais, temos que considerar principalmente o uso dessas tecnologias para proteger as vidas, para salvar vidas, para prolongar vidas e como que isso afeta a dimensão da privacidade das pessoas. Vamos então para um exemplo. Temos o uso largo de reconhecimento facial como medida de segurança pública. Por meio do reconhecimento facial, dessa tecnologia disposta, é possível que algumas pessoas procuradas pela justiça sejam detidas a partir do momento em que as câmeras que a todos os momentos nos filmam sejam utilizadas com este propósito. A partir disso, consideramos que, sim, é uma medida bastante interessante, pois privilegia que a nossa segurança seja colocada em primeiro lugar. Abrir mão de determinada parcela da nossa privacidade para que o Estado utilize destes instrumentos a fim de garantir a nossa segurança é um ponto relevante a ser considerado. Mas também precisamos ter em mente que, a partir do momento em que esses primeiros instrumentos são colocados à disposição, como poderemos, então, criar mecanismos para que eles não sejam utilizados de forma indiscriminada? Na China, por exemplo, é muito possível que você tenha o seu reconhecimento facial já identificado no aeroporto, assim que chega. A partir desse momento, em todas as câmeras de segurança que te identificam ao longo do seu período dentro do território chinês, vão sempre já saber quem é você.
identificando a partir daquele primeiro momento em que o seu rosto foi filmado. Com isso, temos que considerar os avanços tecnológicos diante de premissas e de oportunidades e de situações que ainda não temos respostas para como iremos controlar, se é que é possível controlar, todas essas implicações. Ainda sobre o direito à privacidade, temos também um direito a ser deixado em paz. O direito a ser deixado em paz preceitua que fatos anteriores que não tenham qualquer dimensão de afetação sobre o interesse público possam ser retirados das redes para que a pessoa não seja obrigada a reviver fatos da sua vida pessoal. Como nós fizemos um debate no início desses blocos sobre como questões tecnológicas de dados pessoais podem interferir nas dinâmicas dos nossos direitos individuais, essa é uma outra perspectiva. A partir do momento em que várias informações de pessoas são colocadas nas plataformas, nos sites, como iremos então ter garantidos alguns direitos, inclusive de viver alheio ao que aconteceu anteriormente? O direito de estar em paz, de ser deixado em paz, estabelece essa dinâmica, compreende que a alta carga de conectividade que temos na vida de hoje pode sim trazer alguns transtornos para as vidas pessoais e que por isso estabelecer esse direito é interessante para todos. Ao longo desses blocos, nesses primeiros blocos sobre o direito individuais, sobre os direitos individuais, nesse percurso que realizamos sobre o artigo 5º, nos deparamos com várias situações complexas que vão nos indicar que os direitos individuais não são hoje os mesmos que foram pensados durante a confecção do texto constitucional de 1988. Isso porque os desafios implementados hoje são muito diversos dos que foram pensados anteriormente. Existe, portanto, uma necessidade de que os textos legislativos infraconstitucionais e até mesmo o texto constitucional, por meio de emendas, sejam modificados e alterados para que as novas realidades sejam compatíveis. Interpretações legislativas, jurisprudenciais também são necessárias para criar mecanismos que traduzam nessa nova realidade todos esses direitos. Garantir os direitos fundamentais também é um outro desafio. Não só porque eles se adequam e se perfazem de uma outra forma à medida que a vida é construída, mas também porque temos uma Constituição essencialmente programática, que estabelece vários direitos, várias metas a serem atingidas e que também precisa nos informar como proteger, como garantir esses direitos. Iremos ver nos próximos blocos como os direitos fundamentais podem ser protegidos a partir daquilo que chamamos de garantias constitucionais estabelecidas nesse mesmo artigo. O artigo 5º, em sua sabedoria e em todos os seus 78 incisos, não apenas estabeleceu direitos que devem ser protegidos, mas formas, mecanismos de proteger esses direitos. Há ali uma gama de considerações do que precisa ser feito para que esses direitos sejam protegidos. E é nesse sentido que iremos percorrer os próximos blocos dos nossos direitos individuais. Até logo!